Êxodo 15, 26, em uma versão da Bíblia amplificada, diz assim, ó: eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafa, vírgula, que te restabelece, vírgula, agora que interessante, que te leva de volta ao seu estado original. Aí Jesus fala que ele veio buscar e salvar o que se perdeu, aquela posição que nós perdemos lá no começo, que ele concedeu ao primeiro homem, para caminhar sarado e curado, aquela justiça que aquele homem operava nele. Deus está nos revestindo novamente com isso, dando o direito de declarar e viver que você é sarado e curado e pode caminhar à luz do primeiro homem. Mas por que eu estou doente então? Porque as coisas acontecem. Meu amigo, nós temos um inimigo, é Satanás, que ele vai querer iludir, enganar, mentir, enviar seta. Essa é a função dele. Essa é a função dele. Mas para isso Deus levantou a palavra, enviou a sua palavra e a sua palavra o sarou. Não somente sarou, olha, livrou das coisas que eram mortíferas. Essa é a função da palavra, sarar e livrar. Amém. Olha que interessante, Mateus 8, no versículo 16 e 17, eu gosto muito desse texto, que ele representa os anseios e desejos da humanidade, esse texto de Mateus 8. Então diz assim, ó: e chegando à tarde, no versículo 16, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Que público bom, hein, pastor? Ó, o público de Jesus, só endemoniado. É bom para colocar o ministro em treinamento com um público desse, né? Ai, ai. Ele com sua palavra expulsou dele os espíritos e curou a todos os que estavam enfermos. Uau! Para quê? Para que se cumprisse, como já falamos, o que fora dito pelo profeta Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si todas as nossas doenças. Então eu gosto muito dos nomes de redenção. Quem tem a Bíblia Scofield, a página 6 e 7, tem uma relação dos nomes redentivos. Se você pegar aquela página, você vai ter todos os nomes dilacerados, ponto por ponto, versículo por versículo, de que cada um representa. Então, eu estava vendo uma linha de pensamento. No Antigo Testamento, Deus revelava o caráter dele através do nome dele. Então, o povo estava lá em tribulação, aquela coisa. Aí eu falei: peraí, calma. E uma das vertentes do meu nome é Shalom. E você que leva o meu nome pode ter o Shalom operando na sua vida. O povo lá estava lá precisando de uma provisão, lá querendo isso aqui. Calma, tranquilo. Uma das definições do meu nome, uma das revelações do meu caráter para você: eu sou Jeová Jireh, eu sou o seu provedor. Então, no Velho Testamento, Deus revelava o caráter dele pela força do nome que ele carrega, meu irmão. Então, o povo lá estava doente, padecendo. Então, ele falou: calma, tranquilo. No meu nome existe cura. Eu sou Jeová Rafa. Somente aceita o meu nome, que junto com ele vem todos os atributos disponíveis para mim e para você. Aleluia! Então, a primeira aliança feita depois da passagem do Mar Vermelho foi uma aliança que revelou um tipo de redenção, que foi a aliança da cura, quando ele se mostra como Jeová Rafa, aquele que vai curar todas as enfermidades. Olha que interessante, meu irmão. Eu lembro lá em São Paulo, na Zaquinache, tem uma grande comunidade e tem uma casa de madeira com uma placa primeiro morador desde 1978. Ou seja, em 78 foi escrito aquela plaquinha e o mesmo casebre está do mesmo jeito. Não houve nenhuma mudança ali. O mesmo casebre. Tem pessoas que carregam as mesmas mazelas a vida inteira, sem desfazer delas, sem deixar essas mazelas para trás. Tem que deixar essas mazelas, tem que caminhar na força daquilo que Deus te chamou. Não é porque eu tive uma vida miserável no mundo, eu vim para Cristo, eu tenho que continuar miserável. E eu estou falando a palavra miserável em todos os seus aspectos. Olha que interessante, Salmo 105, versículo 37. Os tirou do Egito, do velho mundo, com prata
e com ouro. Agora, olha que interessante. E entre todas as tuas tribos não houve nenhum só enfermo. Meu Deus! Ele nos tirou para nos dar uma condição de vida aceitável. Ele não te tirou para você ser um ser adaptável. Não. Ele quer que você tenha uma vida aceitável, uma vida que possa te descortinar um novo universo, para que você inspire pessoas. A Bíblia relata que quando o povo saiu dos termos de Faraó, depois da morte dos primogênitos, o terror foi tão grande naquela terra que as pessoas colocavam os tesouros, os tecidos, as obras de artesanato na porta da casa para ele levar embora. Então Deus tirou com aquela prosperidade que estava no Egito. Tirou de lá. E acompanhou o corpo deles a cura divina. Então nós temos que aprender a nos apropriar pela fé daquilo que é nosso. A cura é o seu direito. É a sua possessão. Eu gosto muito que aquele texto lá de Gênesis, quando Deus se apresentava ao homem na viração do dia. Então eu gosto muito de pensar assim, que Deus tinha um lugar de adoração escolhido para estar junto com o homem e ali contemplar a obra que havia sido feita. Mas Deus chega um dia no local de adoração escolhido, o homem não estava lá, estava se tampando, escondido o homem lá. Quando Deus pergunta para ele, o que você fez, Adão? Onde você está? Não estava se referindo a uma posição geográfica. Estava falando, cara, o que tu fez com a vida que eu te dei, cara? O que você fez com tudo aquilo que eu depositei dentro de você? O que você fez com o sopro de vida que eu te dei? Como se deixou levar por isso? Aí veio as culpas daqui, de lá, onde se cria estruturas mentais. Devemos deixar as estruturas mentais e receber a palavra tal qual ela é. Eu lembro que quando eu cheguei no campo missionário, e bom, o pastor vai saber dizer aqui para mim, né? Eu tenho uma esposa e 3 filhos. A minha esposa é italiana, né? Filha de italianos. Ela é loira. Eu sou um missionário, que eu cheguei no campo. Saí de São Paulo com R$3.000 no bolso. Há 11 anos atrás, para começar uma obra. Então eu tinha 3 filhos, tinha que alugar uma casa e tinha uma mulher loira para manter, que é mais caro. Não. Só quem tem esposa loira se compadece dessa mazela que eu carrego, sabe? Então, só para descontrair um pouco, sabe? E você sabe que chegamos lá e uma da nota que eu tinha para promover um avivamento naquela cidade era não me importar com o tipo de religião que eles carregavam. Um país 95% católico, sendo levantado como a última barreira do cristianismo a ser alcançada na América do Sul. Um país que veio de 35 anos, uma ditadura fechada, que gerou uma juventude analfabeta, sabe? E eu não podia me importar com o sistema de crença deles. Eu tinha que somente saber se eles abriam o coração para eu poder conversar. Porque se me desse a oportunidade de falar de Jesus, o Espírito Santo pegaria junto e fazia a obra do convencimento. E essa nota que eu tenho para essa cidade. Deus fazia de cada membro daqui um ganhador de alma. E quando você começar a abrir a boca para liberar a palavra, Deus pegando junto e fazendo a obra do convencimento. Uma igreja do avivamento se levantando neste lugar, geograficamente colocada estrategicamente para reverter esses quadros de morte, de festa, de tudo que acontece por aí nas temporadas, com a pregação do Evangelho. Aleluia. E eu me lembro que uma vez eu fui levado a uma casa para orar por um jovem, e o jovem estava lá, eu cheguei na casa, e o que houve? E ele, rapaz, eu tenho leucemia. Né? Jovem. E eu falei, qual o grau, o que é? Me explica. Ele falou, é galopante. Rapaz, eu não sei o que é leucemia galopante, não. Veio a cavalo, como é que é? Daí ele falou assim, eu vou morrer. 6 meses, mas a gente falou que eu vou morrer. Uma casa de crente, todo mundo lá, uma UTI móvel montada dentro da casa, enfermeiros cuidando desse rapaz, e eu não tive direção de impor as mãos sobre ele, eu tive direção de pregar o Evangelho.
do Gênesis até a redenção, mostrar as alianças para aquela família, cada pacto feito. E depois que eu preguei a palavra, eu vi que havia condição de receber uma oração. E impusemos as mãos sobre esse jovem. E ele tinha controle, uma família muito bem colocada. Eles faziam o controle dele em São Paulo, no Albert Einstein. Então ele vinha de avião próprio, ia para São Paulo, fazia o controle e voltava. E um dos controles pós-oração, o médico achou que deu alguma alteração que não estava correto. E pediu para fazer outro controle nele lá, para saber o avanço, o retrocesso, uma série de coisas que eu não sei dizer a linguagem que eles usam. Mas, por fim, o médico falou, olha, eu não sei o que houve aqui, mas houve uma regressão, houve algo aqui que você não está com aquele quadro que você apresentava. E eu estou vendo numa escalada que você está melhorando, sabe? Então, o que aconteceu? As pessoas que ainda não têm essa revelação da fé que nós temos, quando você prega o evangelho para ela, você abre um vazio dentro dela que tem que ser preenchido. E esse vazio vai encontrar a necessidade do corpo dela. E a necessidade para aquele jovem era um milagre. Ele não conhecia o evangelho da revelação que nós temos. Ele conhecia o evangelho carregando dogmas, um monte de processo que Deus está tratando. Não, meu irmão. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do milagre. Nós não podemos falar, Senhor, desce da cruz que eu vou crer em você. Não. Nós cremos incondicionalmente naquilo que já foi feito. Eu me lembro, eu sou um capelão prisional. E eu, dos 10 anos que eu passei morando em Assunção, 8 anos eu trabalhei nas linhas evangelísticas dentro do Rema Prisional. E tínhamos lá dois pavilhões, o pavilhão Libertar, que era um pavilhão que foi entregado a nós, nossa capelania, havia 1.100 reclusos, e o pavilhão Remar, que era um pavilhão que eu trabalhava com um peruano chamado Pepe, e ele tinha mais ou menos 600 a 700 reclusos. Esse presídio que eu trabalhava tem um documentário no Netflix, ele chama As Cadeias Mais Perigosas do Mundo. Se você coloca Assunção, você encontra. Inclusive tem 2 personagens lá, o Pablito e o boxeador, que eram conversos nossos, que está neste documentário. Então, eu me lembro que eu estava ministrando, e o presídio é um local, as dependências que não é visível à câmera, são locais muito sujos, locais de muita miséria, locais de higiene péssima. E existe um local lá de TB, onde ficam os tuberculosos lá. E eu estava ministrando lá em um culto, e eu lembro que um diácono, um rier, me falou assim, pastor, você tem que ir lá no setor de TB, na enfermaria, tem um homem lá que, segundo o doutor, o médico, ele morre hoje. Rapaz, eu estava ministrando, eu acabei a ministração e fomos lá, eu fui com o pessoal que me acompanhava, e entrei no setor de TB, tinha que colocar luva, um avental, proteção no pé, todo o EPI necessário para entrar neste setor. Mas sabe que eu olhava de longe? Jesus, no tanque de Betesda, ele viu, havia muitos doentes, mas ele viu somente um. Naquele setor havia muitos doentes, mas meus olhos foram colocados naquele no qual fui motivo de ir orar. E não vinha um enfermeiro para me fornecer o equipamento necessário para poder adentrar naquele recinto. E eu olhava, e de repente me veio um filme, John D. Lake, quando ele foi convidado para ir à África do Sul, e ele foi com uma equipe de missionários, e foi exatamente quando estava tendo uma peste na África do Sul, e pessoas morriam a centenas pelas ruas, a ajuda humanitária saiu de lá. Então, quem que fazia o trabalho de enterrar os mortos? Isso foi na virada do século, 18 para 19. E disse que John D. Lake, ele pegava com a equipe dele de missionários os corpos para enterrar os que estavam semi-mortos. Ele colocava a mão, ressuscitava, vivia, ele orava, só que isso chamou a atenção da mídia. A atenção dos jornais locais. Isso está no livro dele, um dos livros de capa azul, que tem a foto dele, também está no livro Generais de Deus, escrito esse relato. Então disse que os jornalistas, os médicos falaram, o que acontece? Nós não podemos tocar num morto desse que 24 horas depois estamos contaminados também. E ele falou, vamos fazer um teste. Evangelista é meio ousado, né? Ele era um tremendo evangelista, John D. Lake. Diz que ele falou assim, vamos encontrar um morto agora. Você tira uma secreção da boca dele e você vai colocar na minha pele. E você vai colocar minha pele debaixo de um
microscópio para ver a reação da bactéria que matou aquela pessoa. E aceitaram o desafio e foi colocado, escute bem isso, na pele dele. Quando submeteu a pele dele e colocou no microscópio, sabe quando você está com o seu fogão quente, cai uma gota d'água em cima e a gota desaparece? Assim acontecia com a bactéria colocada na pele dele. Tinha um colapso, e secava na pele dele. E ele falou: isso que vocês vê é o espírito de vida que habita em mim, que já venceu o espírito da morte e do inferno. E quando eu me lembrei disso, eu falei: não tem vírus tuberculose que me pega aqui não. E eu entrei naquela enfermaria, sem nenhuma proteção, se foi imprudente ou não, mas foi por uma causa justa. E eu peguei aquele rapaz, eu falei: rapaz, não é dia de morrer não, cara. Você vai viver. E ali orei por ele, fiz o meu papel, aquilo que eu sei fazer, dentro da palavra, de uma oração sobre cura divina, deixei aquele rapaz ali, saímos, uma coisa boa aconteceu. A primeira é que ele não morreu, e a segunda é que eu não peguei tuberculose. Né? Essa foi a vantagem, que o espírito de vida que habita em mim venceu o espírito da morte e do inferno que estava operando naquele lugar. Passou 1 mês, 2 meses, estamos num culto, um rapazinho lá, baixinho, cabeçudinho, dando tchau. Era esse rapaz que estava nas ânsias da morte, vivo, cultuando a Deus. Deixa eu dizer algo para ti, meu irmão. Você, com a consciência de que você já, em Deus, já venceu o espírito da morte e do inferno, você é a última barreira para impedir que uma pessoa caminhe para a morte. Você é o último ponto de contato que ela vai ter para impedir que ela caia em desgraça, em ruína. Você pode se levantar em fé, você pode abrir sua boca, você pode alcançar pessoas. Mas é importante você permanecer confiado nessas palavras que temos escutado na igreja, no rema, no discipulado, nos cultos. Hoje é uma unção de um evangelista passando por aqui. Mas quantas unções passam? Esteja conectado. Você imagina, quando Deus liberou aquela palavra por intermédio de Moisés, Êxodo 15, 26. Olha, eram aproximadamente 3 milhões de pessoas. Eles não tinham o Espírito dentro. Eles não tinham a revelação que nós temos. E, aliás, eles estavam debaixo de uma aliança inferior. Mas eles creram no Logos, na palavra escrita. Eles creram naquilo que estava escrito. Escute, eles creram no que estava escrito. E foi suficiente para 3 milhões de pessoas sair com prata e com ouro do Egito e nenhum estar doente. Agora nós estamos nessa aliança, superiores promessas. Temos o Espírito dentro. Temos a palavra revelada. Temos toda disposição de dons ministeriais que passam por nossas vidas. Aí eu vou falar da minha parte. Você só vai ficar doente se quiser. Só se você quiser. Porque quando você se liga a uma unção de cura que passa na sua vida, você tem que pegar. Pastor José Farias, um amigo meu lá de Três Corações, ele está morando em Campina agora, ele disse assim que a unção, quando passa, ela é que nem um cavalo selvagem. Você tem que pular e agarrar na crina mesmo, é no pelo, que senão tu perde ela. Então eu gosto do Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Meu Deus, isso é poético, na verdade. Tudo o que há em mim, tudo, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Agora vem o bizu, ó. E não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Quais são os benefícios? Ele dá uma duplicidade. Ele é que perdoa as iniquidades. Ele trata a alma pecadora. Ele traz ela para o novo nascimento. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Agora, olha o presente sendo aberto. E sara todas as tuas enfermidades. A salvação da alma é um presente a ser aberto, que tem a cura divina dentro. Você não pode desassociar a cura divina da salvação. Elas são irmãos gêmeas, caminham junto. Então você recebeu salvação, você está, meu irmão, na condição de andar na cura. Agora tem um outro paralelo, aquele leproso de Mateus 9. Havia expectativa para a descida de Jesus do monte. Sabemos a expectativa que havia.
Jesus está orando, ele vai descer. Diz que um povo estava aguardando, mas havia de longe um leproso. Ele não podia estar no meio da multidão, mas ele estava observando de longe. Ele sabia que o Jesus desceria daquele monte. Então, quando ele desce de longe, ele grita: Senhor, filho de Davi. E ele chama a atenção de Jesus. Aquele leproso faz uma zoada que chama a atenção de Jesus. Aí ele grita: se quiser, podes limpar-me. Vamos ser sinceros, será que alguém já fez essa oração? Se quiser, pode me curar, Jesus? Agora que interessante, ele conhecia o poder que estava operando em Jesus. Ele já tinha ouvido histórias. Talvez houvera escutado sobre o Bartimeu, talvez ou a mulher do fluxo de sangue, mas ele sabia que a fonte geradora de poder estava descendo daquele monte. Agora ele só não sabia uma coisa, sobre a vontade de Deus em curar. Podia ser que na cabeça dele, aquele dia não era o turno dele de receber, não era o lugar na fila dele de ser curado. Na cabeça dele podia ser que, bom, se eu recebo o bem de Deus, recebo o mal também. Então hoje não é meu dia de receber cura. Então ele fala: se quiser. Aí Jesus anula essa tradição, essa religião, esses anos que ele levava de religião familiar, dizendo: calma, para, eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo. Tem hora que devemos somente receber. Jesus tratou com aqueles outros 10 leprosos, você se lembra? E eles gritam de longe, diz que eles gritam, vociferando: Jesus, o Senhor pode nos limpar? E ele grita: vai lá e se apresenta ao sacerdote. E eles foram. No meio do caminho, 10 leprosos. O cara percebe que a lepra que ele tinha, a carne viva, o fogo selvagem, a hanseníase estava seca. Rapaz, já aconteceu um milagre, olha. Um falou: eu vou voltar, cara. Eu tenho que te agradecer esse camarada que liberou uma palavra. E Jesus também olhou: rapaz, mas não era 10 que estava contigo? Por que só um voltou? Ainda um estrangeiro, um samaritano, que judeu não topava samaritano. Justo um samaritano que voltou. Agora, não sei se você sabe, a lepra, ela afeta as terminações nervosas da pessoa, né? A lepra faz a pessoa perder a ponta dos dedos, vai perder a cartilagem do ouvido, vai perder o nariz, vai perder o calcanhar, os dedos do pé. A lepra afeta essa área. O leproso se deu conta que ele estava limpo, porque uma palavra foi liberada. A palavra não voltou vazia, secou a lepra dele. Mas quando Jesus olha para ele, e o dicionário E.W. Vine, ele tem uma definição sobre esse texto, ele diz assim: quando Jesus olha para ele, questiona que se não eram 10, porque voltou só um estrangeiro, Jesus fala assim: vai, a tua fé te salvou. Essa palavra vai, no E.W. Vine, significa, escute isso e receba: vai e seja completo. Receba aquilo que você perdeu. Vai e seja completo. Temos perdido muitas coisas ao longo do caminho. Acho que é hora de começar a receber aquilo que temos perdido, meu irmão. A palavra não volta vazia. Êxodo 23, no versículo 26, diz assim: e servireis ao Senhor vosso Deus. Olha o que vai acontecer quando você servir a Ele. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. A bênção está sobre aquele que serve. E diz mais assim, eu quero que você pegue isso: eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Atos 10, 38 diz assim: Jesus Cristo de Nazaré andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos, porque Deus era com ele. Então, qual o bem que Jesus fazia? Era curar pessoas oprimidas pelo diabo. O bem que Deus quer fazer em nossas vidas é curar a dor, doença e enfermidade. E ele identifica em Atos 10, 38 como parte de uma opressão maligna. Ora, visto que diz que ao cair da tarde eram colocados aos pés de Jesus muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsava os demônios e sarava cada doente. Agora, completando aqui Êxodo 23, versículo 26, ele diz assim:
Eu tirarei do meio de ti as enfermidades. O 26 diz assim, e eu quero que você pegue isso: não haverá mulher que aborte, e nem estéril na tua terra. E para aquele que está desenganado, a Bíblia diz assim, ó: o número dos teus dias eu cumprirei. Uau, 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 uau. O número dos teus dias eu cumprirei. Você vai cumprir o seu ministério, você vai entrar na tua chamada, você vai viver para ver os seus netos, seus bisnetos. E se Jesus tardar em voltar, você vai ver sua geração cumprindo, sendo feliz, meu irmão. A minha avó, minha bisavó, morreu com 115 anos, alemã. Até o último dia de vida eu tomava chimarrão. Ah, para quem não toma não sabe o que é bom, viu? Tem que tomar um bom chimarrão. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Tenha essa consciência de que Ele é bom. Ele se compadece dos seus filhos. Não é a vontade dele que nenhum filho pereça. Não é a vontade que nenhum se perca. Ele deseja sempre fazer algo para nos surpreender. Hoje pela manhã me levaram a um hospital para orar por uma pessoa, mas eu me compadeci tanto dessa pessoa. Um cálculo renal que pulou para o pâncreas e começou a necrosar o pâncreas dela, sabe? A mulher lá cheia de fé, mas estava inoperante lá naquela cama. Penso eu que é impossível Deus nos se inclinar e ver uma situação dessa e querer mudar a situação de uma pessoa. Ele enviou o Filho dele na cruz, no meu e no teu lugar, para morrer a morte que estava reservada a nós. Naquele livro branco do pastor Bud sobre cura, ele retrata a morte de Jesus. Ele diz que Jesus foi à cruz levando o castigo que era reservado para mim e para você. Mas segundo Efésios 4:11, aquele que subiu era aquele que antes havia descido às partes inferiores da terra. Diz que quando Jesus desceu, na ressurreição dele, ele só tinha a marca dos cravos. Então o pastor Bud relata que Jesus devolveu a doença, a dor, a enfermidade para o local que ela nunca deveria haver saído. Meu Jesus. Em espanhol se disse assim: é o tempo de dar uma paliza na cara de Satanás. É tempo de você dar um moquete na cara do diabo. Devolver, aleluia, meu irmão, assim mesmo. Hay que devolver todo lo que pertenece a ele, não é mais de vosotros. O peregrino estava subindo lá, quem já leu o Peregrino de Burnian, ele estava subindo, de repente ele vê um homem arrastando. E o peregrino lá, de repente ele vê, volta. O que houve aí? Você não está vendo? Não. Aí está a minha mágoa, aí está a minha dor, aí está a minha doença, um pacote, um fardo bem grande, carregando. E o peregrino fica com ela, deixa eu continuar subindo. Você decide ficar ou não. Você decide. Jesus, Ele se compadece. Você nunca pode tirar isso da sua consciência. Eu estava, esses dias, analisando alguns avivamentos e eu entendi que a fé ocidental que é manifestada em nossos cultos, nossas igrejas, eu digo igrejas no meio geral, no Brasil, sem falar placa B ou C, mas a cristandade ocidental, ela tem uma fé muito passiva. É uma fé que aceita tudo. Quando você olha para a fé do povo africano, é aquela fé agressiva. Quando você olha para a fé de povos que passaram por situações muito difíceis, é aquela fé agressiva. Nós estamos muito passivos. E como eu vi hoje, os hospitais estão com filas enormes de pessoas doentes. Mas a questão é que quando a gente vai fazer um evangelismo, olha que interessante. A primeira palavra que você fala: eu quero te convidar para a minha igreja. Ou seja, lá o pastor se vira para pregar o evangelho, a pessoa se converter. Mas a igreja primitiva não. Quando propõe o evangelismo, você quer receber Jesus e você quer receber cura. Eu acho que nós temos que voltar a copiar a fé dos cristãos do primeiro século.
Quando aquele homem iracundo, sanguíneo, prega uma mensagem que 3.000 almas se converte. Em seguida ele corre, um aleijado, um discapacitado na porta do templo, levanta. Sem ao menos ele orar, só estende a mão, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Logo em seguida vai pregar, o que acontece? 5.000 almas se converte. Depois de 5.000 almas na Cristo, ele levanta a mão para orar no cenáculo, o Espírito Santo desce. Todos são reavivados novamente. E ele grita: Pedro, confirma, Pai, a tua palavra por meio de sinais, quando os seus servos abrir a boca para falar em teu nome. Quantos conhecem a Igreja Brasil para Cristo? O fundador dela, Manuel de Melo, esse homem foi preso quando ele fez o prédio dele lá na Pompeia, em São Paulo. Ele fez um grande prédio nos anos 70 para 5.000 pessoas. E o fisco veio em cima, tudo que é tipo de polícia veio, e por fim a repreensão militar baixou e prendeu ele. Foi lá para o DOI-CODE. Desse tamanho, missionário Manuel de Melo. Gigante na fé. Minha mãe era de lá. Ela conta coisas que acontecia lá, que se acontecer hoje é um verdadeiro milagre. É o que ela conta, minha mãe. E diz que quando ele estava lá no prédio do DOI-CODE, os caras pressionando ele, estava lá no 7º andar, e pressionando, vai para o porão, de onde você arruma dinheiro, como comprou esse prédio, como fez isso. E ele, rapaz, isso é dinheiro dos fiéis, é Deus abençoando os fiéis cooperando para a construção do prédio. De repente esse homem baixa uma intrepidez nele e fala: Senhor, olha as ameaças que o teu servo está passando, Pai. E quando ele abrir a boca para falar, que o Senhor desça e confirme a palavra por meio de sinais. No texto de Atos capítulo 4, diz que o cenáculo estremeceu. Aquele prédio tremeu do teto até o chão. E os policiais federais falaram: vai embora daqui, não quero você mais aqui. Pode ir embora, segue com a sua religião, segue com a sua crença. Está tempo de algumas estruturas começar a tremer. Tem que tremer algumas estruturas. Tem que tremer e estremecer. Eu estava comentando que eu peguei um terremoto no Chile, um abalo sísmico. Eu cheguei do Chile faz 22 dias que eu cheguei do Chile, menos. Eu estou aqui faz 2 semanas, então, faz 20 dias que eu cheguei do Chile. Eu passei 20 dias lá ministrando, e eu estava na cama deitado, era 10 da noite, a cama costumou fazer assim. Eu estava no 17º andar. Eu pus a mão na parede, a parede acompanhava a cama. Quando eu olho para o lustre é assim. O pastor Marcos grita de lá: Alex, está tudo bem aí? Eu falei: tá tudo bem. Mas só que 6,7 não é considerado terremoto, senão que abalo sísmico. Eu venho aqui hoje para dizer para você que há um Deus que cura. Eu venho aqui para te dizer que há um Deus que enviou a sua palavra para curar. Ele já enviou a sua palavra para curar. E independente da situação que você chegou, da culpabilidade que talvez você carregue, da justificativa que você dá para que tal ato passe no seu corpo, há um Deus que continua curando. E eu quero hoje te convidar para ficar em pé junto comigo. E você que chegou aqui com algum tipo de dor, doença ou enfermidade, e você sabe que está ilegal no seu corpo, eu quero orar por você. Ele te curou, meu irmão. Ele levou a sua culpa. Olha que interessante, o castigo que nos trouxe a paz foi posto sobre Jesus. Então, se alguém tinha que ser culpado, ele assumiu sua culpa. Eu gosto muito da posição de Paulo, quando ele fala que ele está ressuscitado juntamente com Cristo. Eu acredito que Paulo se colocou naquele madeiro, né, crucificado com Cristo. E quando você está somente debaixo da cruz, como canta aquele cantor lá carioca, você vê somente uma imagem, o Cristo das dores. Mas quando você se transporta para a cruz, crucificando-se juntamente com Ele, você pode ver aquele horizonte, aquele céu de brigadeiro. Aí você pode dizer, como Jesus disse, está consumado, ou seja, a obra está acabada. Eu creio que é tempo de você ver a obra que Ele tem na tua vida acabada. Faz mais ou menos
Foi antes de eu ir ao Chile. Um mês atrás, eu estava no Verbo da Vida na cidade de Lorena, Vale do Paraíba, com o pastor Natanael. E estávamos tendo um reavivamento na igreja. Uma igreja também bem legal, como essa. E eu me lembro que ele falou: Alex, tem um dia, você não quer ir no DI orar para as crianças? Eu falei: cara, vamos lá. Daí fui com minha esposa, oramos para as crianças. E havia um menininho deitado no berço, e bem magrinho. Eu falei: ele está com problema nas pernas? A mãe falou: não, não está não. Só coloca as mãos. E eu coloquei as mãos, eu orei. Aquela mãe levou o menino dormindo para casa, né? Foi para casa, chama-se Alain. Deitou na cama dormindo. Quando amanheceu o dia, ela estava lá preparando o café da manhã. De repente, Alain vem sozinho andando, como fazia todo dia, só com uma diferença. Bom dia, mamãe. E ela: Alain, bom dia. O menino tinha um aspecto do autismo, de um grau máximo, não tinha emitido nenhum som. Simplesmente acordou falando. Está lá, cidade de Lorena, pastor Natanael, da igreja dele. Nunca havia acontecido isso, porque ele nunca emitiu um som, a criança. Estava numa fila de oração, uma menininha: eu estou com muita dor de barriga, ora por mim. Ela veio sozinha na fila. Talvez os pais estavam acostumados já com a situação, já tinham o medicamento correto, mas ela não estava. A fé inocente, aquela fé infantil. E ela veio. E eu brinquei com a igreja: o pessoal crê que ela vai ser curada de dor de barriga? Creio. E eu coloquei as mãos sobre ela, orei, criei junto com essa criancinha, ela foi embora. Relatos da mamãe no dia seguinte, aquela correria para ir para a escola, café da manhã para um, lancheirinha para outro. Ela levanta, pega a garrafona de leite, coloca numa cumbuquinha, joga o cereal e começa a comer. A filha: minha filha, eu não preparei o preparado, é um leite do governo que aplica numa sonda no estômago. Filha, não faça isso, pelo amor de Deus, está aqui o seu composto. Ela: mãe, não te entendo, eu não fui curada ontem. Essa fé infantil, essa fé inocente, é disso que se trata. É disso que se trata. Aquele rapaz lá, uma figura medonha, tatuagem do crânio até o pé, uma voz ruda, bruta, mas era um irmão da igreja que estava num treinamento de evangelismo. E fizemos um treinamento, um trabalho que temos chamado Expandindo a Visão, para despertar novos ganhadores de almas na igreja. Ele participou sem dar uma palavra, só analisando, e olhava e mexia a cabeça, sabe, o crítico na igreja, mas estava lá participando, ouvindo a palavra. E na fila para receber uma imposição de mãos, para avivar o dom, para ser um ganhador de almas. Quando ele vem, eu coloco as mãos sobre ele junto com a minha esposa, esse cara cai. Ele cai e começa a rolar de um lado do outro, totalmente fora do contexto da posição de mão que estávamos tendo ali. E esse cara começa a gritar e rolar no chão. E eu deixei, os diáconos se viram. Nós temos uma ideia, até ali Oswald ensinou assim: quando manifesta um demônio, se você orar no sair, os diáconos te levam para a salinha. Porque senão a manifestação do demônio vai tirar a atenção de você e roubar sua palavra. Para isso tem diácono. À luz do que foi Estevão, um grande diácono, não é verdade? Pois não era demônio não, o cara estava recebendo alguma coisa. De repente o cara levanta. O cara tinha uma bota ortopédica de 14 centímetros, que ele sofreu um acidente de moto e perdeu 14 centímetros de osso na perna. E de repente aquela bota incomodou, apertou, ele tirou e ele começou a andar normalmente ali, ó. Então, nada é impossível para Deus. O que eu quero? Eu coloquei a palavra, como diz o Samico: você tem a palavra e o testemunho. Agora a cura é com Deus. Eu já dei a palavra, te dei o testemunho. Agora receber a cura está contigo. Então, se você está nessa condição com alguma dor, ou doença, ou enfermidade, você pode vir agora aqui. Nesse momento eu quero impor as mãos sobre você. Ei, não importa o diagnóstico médico, viu? Não tenha medo, tá bom? Às vezes a pessoa tem medo, não tenha medo. Tá? Não tenha medo. Eu vou impor as mãos sobre você. Eu vou orar. Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Isso. Estamos aqui, né? Ok.
Eu já venci o espírito da adivinhação, tá? Então eu vou perguntar para você o que você tem, tá bom? E você vai me falar. E quando eu impor as mãos sobre você, você reage à oração, ok? Se você não podia se mover, você se move. Não podia respirar, você respira. Você não podia correr, você corre. Não podia subir a escada, você sobe e desce. Mas você reaja à altura da palavra que você recebeu, ok? Aleluia. Você conhece o seu corpo, você conhece as suas limitações, ok? Aí está. Ele é teu ajudador. Ele é teu ajudador. O Espírito Santo está aí. É Ele que te tira dessa situação. Ele é o ajudador. Enquanto eu me calei, os meus ossos se enfraqueceram pela dor que eu sentia no meu corpo de dia e de noite. Mas eu confessei a minha culpa e o Senhor removeu a minha transgressão. Ah, recebe um bálsamo hoje. Recebe um alívio. Aleluia. Cura no teu corpo. Shhh. Aí está. Shhh. Aí está. Recebe isso. É para ti. Aleluia. É, faz tempo? Faz desde março, só que agora tá tendo crise direto. Meu Deus. O que eu posso falar para a senhora? Ok. Você ora em línguas comigo? Me disseram antes de vir para cá, fala assim, cara, você está indo para a igreja do fogo. Você está indo para a igreja que o povo lá é afogueado. Esse é o relatório que eu tinha antes de chegar aqui. Então acho que é na hora de você dar uma resposta às enfermidades que estão afligindo essas pessoas. Dá uma resposta a essa afronta que eles estão passando. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda pedra na vesícula agora. Agora eu ordeno que essa dor acaba agora. Esse mal saia do corpo dela agora. Em nome de Jesus Cristo. Agora, não, agora, receba. Aleluia. Quanto tempo? Ok, a Bíblia diz assim: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Fique com o relatório de Deus. Fique com o que Deus diz na palavra dele, que verdadeiramente Ele levou sobre si toda a dor e toda a enfermidade. Levanta suas mãos, feche seus olhos. Pai, eu oro por uma regeneração, Pai, em todo o tecido do coração dela, Pai. Eu oro por uma justa cooperação do seu Espírito nas válvulas mitrais dela, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha, Pai, com cura na angina, Pai. Eu repreendo todo que é tipo de diagnóstico médico. E eu quero declarar o Salmo 120, versículo 7. Eu não morrerei, mas eu viverei. E eu contarei as obras do Senhor. Aleluia. O que eu posso orar, meu Pai? Ok, há muito tempo? Muito tempo. Você caiu, alguma coisa? Caiu. Ok. Pai, em nome de Jesus, o teu poder curador agora tocando esse homem, Pai. Toda a sequela daquela queda, Pai, eu cancelo agora, Pai. Toda a dor causada pela queda eu cancelo agora. Declaro o teu poder curador em operação nesse homem. Ele ouviu sua palavra, Pai, ele atendeu a chamada, Pai. Agora o teu poder alcançando ele. Agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Aleluia. Você se conhece, meu Pai. Aleluia. Vem aqui, senhora. Desde quando?
Ok. Ok, você me ajuda? Você pode direcionar as suas línguas sobre um assunto específico. Direciona as suas línguas para a cura aqui, ok? Pai, eu tomo autoridade sobre ela agora, Pai. Eu ponho minhas mãos e eu repreendo, Pai, a pneumonia agora. Em nome de Jesus. Eu repreendo, Pai, todo excesso de água na pleura dela agora. Eu oro para que a esponja pulmonar funcione perfeitamente. E eu ordeno que toda a infecção acumulada nos pulmões desapareça. Agora, Pai, a tua palavra diz: o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. E eu chamo sobre ela agora esse milagre, no corpo dela, em nome de Jesus. Maior é o que está em mim do que essa pneumonia. Agora, a cura no corpo dela, estabelecida, em nome de Jesus. Aleluia. Ok. Pai, em nome de Jesus, oro por cura no corpo dessa mulher, Pai. Agora um fortalecimento nos ossos dela, Senhor. Fortalecimento nos ossos dela, Pai. Agora mesmo, sentindo confiança. Vai poder subir e descer a escada normalmente. Toda fraqueza na perna, agora eu oro que o Senhor é aquele que revigora o joelho cansado. Agora, recebendo agora, está em ti. Oi, Wallace, tudo bem? Joia. Desde um ano? Ok, vamos orar. Fecha teu olhinho. Pai, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra é o teu poder e manifestação. Eu oro, Pai, por esse jovem, Senhor. Eu repreendo essa hidrocefalia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro para toda uma reconstrução neural nele, Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Eu oro para o teu espírito de vida, Pai, vivificando as partes do corpo dele afetada por esse diagnóstico médico, Senhor. Eu chamo milagres extraordinários acontecendo no corpo dele agora, Pai. Eu oro, Pai, para que toda a faculdade mental dele sendo, Pai, restabelecida segundo o modelo que o Senhor o criou, Pai. Essa hidrocefalia não é a verdade tua para ele, Pai. E eu chamo a cura sobre o corpo dele, Pai, afetando os ossos, Senhor, a medula dele, Pai, os tendões dele, Pai, recebendo aquilo que é dele, Pai, como parte, Pai, da redenção, Senhor. Eu chamo em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, você está comigo? Está me ajudando aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Não para não. Aleluia, aleluia. Ok. Esse braço? É esse? Ok. Pai, eu tomo autoridade sobre ela agora. E essa dor existente no braço dela eu repreendo agora, em nome de Jesus. Dor, doença e enfermidade, você tem que sair agora. Todo sintoma da bursite ou do reumatismo, eu cancelo agora. E eu declaro, Pai, essa mulher recebendo aquilo que é dela, Senhor, aquilo que é dela. Toda dor, doença, enfermidade, articulações funcionando perfeitamente, eu declaro em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Olha, o Espírito Santo está sobre você, minha irmã. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebe. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora mesmo, toca o corpo dela agora. É uma dor itinerante, né? Vai de um lado para outro. Eu vou pôr as mãos sobre a senhora. Eu quero que a senhora deixe sua perna.
Ok. Como ele se chama? Vinícius? Pai, eu uso minha fé com a fé dela agora. Eu chamo o menino para fora daquela UTI. Eu chamo o menino daquele coma agora. Eu cancelo, Pai, o motivo que levou ele ao coma. E eu chamo ele agora ao milagre. Felipe, ouça minha voz e saia desse estado de coma agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Recebe, irmã. É teu. Pisa firme naquilo que Deus te deu já. Pode pisar firme, irmão. Pode pisar firme. É teu. É teu, é teu. Porque eu posso falar, meu irmão. Faz tempo. Faz tempo. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo toda dermatite agora, Pai. Pai, como o Senhor fez com aquele homem de Mateus capítulo 9, que limpou a pele dele, eu oro para que a pele desse jovem seja limpa agora, Pai. Nesse exato momento, meu rei, em nome de Jesus. Aleluia, para que eu possa orar. Ok. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Pai, o teu Espírito Santo, Pai, se movendo, Pai, no interior dessa jovem, Pai, fazendo, Pai, aquela obra que nenhuma pessoa pode fazer, Senhor, um preenchimento completo no interior dela, Pai. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu repreendo, Pai, esse ataque, Senhor, contra ela, Pai. Eu oro para que aquela alegria de uma criança se estabeleça na vida dela, Pai. E eu declaro, Pai, que a única visão que ela não vai ter mais é da porta fechada e nem do teto do quarto dela, porque pela tua palavra eu chamo ela vida, Pai. Eu chamo ela vida. Eu oro para que a tua unção, Pai, preencha ela agora com tudo aquilo que ela necessita. Recursos sobrenaturais em você, minha irmã. Recursos sobrenaturais. Você não está sozinha, não, tá? Eu te amo, Jesus Cristo. Você é importante. Você é importante. A última palavra não é da depressão. A última palavra é o que você é em Cristo Jesus. Tá bom? Você é muito importante, viu? Aleluia. Glória a Deus. Recebe o que é teu. Tá bom? Amém, amém, amém. Eu posso orar? Oi? Faz tempo? Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda artrose agora, Pai. Nesse exato momento, os ossos dele recebendo a cura, sem mais estalar, sem mais travar. Eu declaro, Pai, os ossos dele, a mão abrindo e fechando normalmente, Senhor. Ah, maior é o que está em mim do que essa artrose. Maior é o que está em mim do que essa artrose. Se artrose é o nome de Jesus sobre todo nome. Ah, em nome de Jesus, a cura no corpo desse homem, Pai, estabelecendo agora um novo tempo para a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Por que eu posso orar, minha irmã? Sim, aleluia. Concorda comigo aqui? Pai, em nome de Jesus, eu agora tomo autoridade sobre ela e repreendo a crise de ansiedade agora, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que todo aparelho intestinal dela funcione perfeitamente, Senhor. Eu chamo agora, Senhor, o apetite chegando nela, Pai. Eu repreendo toda imagem que se levanta dizendo que você vai definhar, que você não vai vencer. Toda informação do inimigo eu repreendo agora. Eu declaro diante de Deus, diante dos anjos, que os demônios ouçam que você é importante, que você é importante. Existe uma igreja que te ama, pessoas que acreditam em você, pessoas que te amam. Deus te ama, eu te amo, ela te ama, o pastor te ama. Você não está sozinha. Recebe agora aquilo que você veio buscar em nome de Jesus. Você ministra nela, porque eu posso orar, meu rei. Aleluia.
Aleluia. Pai, a tua palavra é o teu poder, Senhor. Pai, a tua palavra diz que Jesus já levou sobre si todas as dores que esse homem poderia carregar. E toda enfermidade que pudesse atacar ele já está sobre Jesus. Essa é a diferença da fé para a esperança. A esperança busca algo que aconteça, mas a fé olha para aquilo que já aconteceu. Então eu oro e declaro o poder de Deus tocando o seu corpo hoje, restaurando as partes afetadas. Agora mesmo, toda má circulação que veio em decorrência da trombose, eu cancelo agora. Oro para que os vasos sanguíneos se desobstruam hoje e coisas poderosas aconteçam na sua vida. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Eu posso orar, meu nome? Ok. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é o teu poder, Senhor. O Senhor é aquele que revigora as forças do cansado, Senhor. Eu oro agora para que o teu poder sobrenatural toque agora toda a estrutura óssea desse homem, Senhor. Toda a estrutura óssea desse homem, recebendo agora força, recebendo força agora. Eu repreendo a dor agora em nome de Jesus. E declaro, Pai, que esse homem vai ter a melhor noite que ele poderia ter dos últimos tempos. Ele vai dormir e acordar sem dor. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia.